estamos aqui na Livraria Cultura para o lançamento do guia O Viajante Europa. Esse é um trabalho incrível da editora O Viajante. Vocês vão conhecer, a gente vai mostrar daqui a pouquinho a palestra. Continue nos acompanhando. A gente estava lançando a 10ª edição do Guia Europa, né, que é esse tijolinho aqui, que tem 50 países e 2.024 páginas. A gente chama 2022, mas tem 2.024 páginas. Né? Então, para fazer um trabalho desse porte aqui, a gente acabou dividindo em 3 volumes. O que foi a ideia de partir para esse trabalho? Foi fazer uma edição comemorativa, uma edição diferenciada. Quem acompanha o nosso trabalho, então, essa edição a gente está lançando. Essa aqui é a nossa primeira edição, né, que a gente lançou no ano 2000. Então, aí já estão 15 anos aí desse Guia da Europa. A primeira edição foi uma coisa assim bem rústica, né? A gente não sabia se ter mercado, não tinha guias para brasileiros na época. Então, será que tem aceitação, guia em português de Europa para brasileiro? Focando muito a cultura mochileira, ele tinha muito esse enfoque assim, de dicas de economia, de barbada, bem assim para mochileiro assim, que esse guia foi lançado. E não tinha nada no mercado. Então, será que tem mercado? Não, será que vai ter aceitação? E teve. E a gente continuou trabalhando, continuou amadurecendo o guia, né? Capa da Menininho, o Serginho usou esse livro, esse aqui durou algumas edições, depois a nossa edição anterior, até chegar na edição atual, que é essa que a gente fez com 3 volumes. Então a ideia foi, para comemorar os 15 anos do Guia Viajante, e a 10ª edição, que é uma coisa rara e comum, né, de chegar na 10ª edição de um guia, nem nós esperávamos por isso, a gente, vamos fazer uma coisa diferenciada, vamos colocar toda a Europa. Vamos pegar aquele lado B da Europa, que é uma coisa que a gente não costuma encontrar em guias de viagem, porque também não é tão turístico, mas aí o que vem antes, o ovo a galinha, não é turístico porque as pessoas não têm informação no viagem não tem informação. Indiferente a isso, a gente, vamos trabalhar nesse lado que a gente chama que é o lado B da Europa, que basicamente é o volume 3, a Europa Oriental. E esse guia foi... A gente não pensou inicialmente, vamos fazer em 3 volumes, e sim fazer a Europa completa. Aí quando a gente viu que estava ficando um trabalho realmente bastante completo, bom, vai ficar realmente muito pesado ficar numa única edição. Vamos então compartilhar de 3 volumes. A gente acabou organizando de uma forma cultural geográfica. E a gente dividiu, como vocês conseguem enxergar aqui, né, o roteiro 1, que é o volume 1, ele pega a Europa Latina-Mediterrânea. O roteiro 2 é o norte da Europa e o 3 é o que a gente chama da Europa Oriental. É melhor realmente entrar na Grécia e Turquia na Europa Mediterrânea, então a gente conceituou como Europa Mediterrânea, que tem bem esse perfil de ser a região mais ensolarada, é onde tem praia, onde tem mar, é quem está a fim de curtir de repente o verão, é quem não fala muito bem inglês, né? Às vezes então a pessoa se vira no português, ou se vira misturando um pouco de língua latina de tudo, bota um pouco de italiano, de espanhol, faz aquele sotaque espanholado, se vira e se comunica. Então ele é bem adequado para esse tipo de viajante. Se a gente pegasse o roteiro 1 completo, a gente pegasse o volume 1 completo, a gente poderia fazer uma grande viagem ali, beirando o Mediterrâneo. Começando em Lisboa, Madrid, pegando as capitais, Paris, Mônaco, Vaticano, Roma no caso, atravessando ali o Mar Jônico, Atenas e indo para Ankara, que é a capital da Turquia, ou, mais interessante, Istambul, ou ainda Capadócia, que vamos mostrar depois. Então, dentro do roteiro 1 que a gente considera, Península Ibérica, a proposta desse guia, a gente tem aqui, todos os volumes, eles apresentam no início uma reprodução disso que eu estou mostrando aqui para vocês, que são sugestão de roteiros. Então ele tem os roteiros principais, que é essa linha mais grossa aqui, digamos Lisboa para Porto, para Coimbra, Madrid, Sevilha, então isso aqui é, digamos assim, realmente os pontos turísticos principais. Pega as capitais, pega as grandes cidades. Agora, quem tem mais tempo e quem quer explorar mais os países, aí vai para o que a gente chama dos roteiros secundários, que são essas linhas aqui, pontilhadinhas aqui. Então ele vai para Aveiro, ele vai para Óbidos, ele vai explorar mais da Andaluzia aqui no sul da Espanha, ele vai pegar ali mais o norte, Bilbao, Pamplona, São Sebastião, enfim, aí esse cara vai se aprofundar melhor. Então depende muito do quanto cada um tem de tempo e de grana, né? Sabe que hoje em dia o dólar a 4, euro 5, libra a 6, então o cara realmente tem que prezar um pouquinho pela economia, mas principalmente por otimizar o seu tempo e fazer uma viagem realmente assim, bem eficiente e bem prática. A gente visitou, não todos eu, mas alguém da equipe basicamente visitou. Alguns eu não conhecia, mas sempre teve alguém da nossa equipe que esteve lá.
os países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e uma grande surpresa assim, que é a Islândia, que eu acho que é um país que merece ser mais visitado, merece ser mais conhecido. Eu acho que é um que vai começar a ser descoberto, vai estar mais na mídia, vai estar mais nas capas das revistas, porque vale muito a pena conhecer. O pessoal às vezes vai muito para Dublin e não vai para Belfast, vai muito para a Irlanda e não vai para a Irlanda do Norte, né? O que é uma pena, porque Belfast é lindíssima a cidade. Eu até acho Belfast mais bonita do que Dublin. Acho que Dublin é muito mais animada, a questão dos pubs, da música, assim, é show de bola, assim, uma diversão garantida. Você ir para Dublin, você está em tudo, você vai beber, assim, para quem curte tomar uma cerveja num bar, assim, é o grande programa. Já Belfast é uma coisa mais diurna, assim, museus, programações culturais. Claro, comunidades. Pelo Eurotúnel, o cara chega em 2h30, 2h15 em Paris, em Bruxelas, dali pode ir para Amsterdã. Agora, o cara quer fazer uma economia, esse cara vai de ônibus. Gente, é muito barato de ônibus. Tem passagem, assim, às vezes por 10 pounds para ele atravessar o Canal da Mancha de ônibus. E eles até melhor. Isso é uma coisa assim que eu constatei nas viagens. Eu cheguei a perder um voo, eu já viajei muito, raramente perco o voo. E olha que às vezes eu chego assim, em cima da hora, em algumas viagens que eu faço. Eu chego em cima da hora e consigo. Aqui eu fui viajar com a Ryanair, cheguei antes do tempo, e a Ryanair era uma bagunça. Né? No fim, assim, demoraram muito no check-in, acabaram fechando o check-in antes da hora e eu acabei perdendo o voo. Eu fiquei muito indignado, era um voo assim, que eu acordei de madrugada para pegar esse voo. Aí no fim, bom, eu comecei a planejar para pegar o voo no dia seguinte, né? Outro voo, aí eu constatei, não, quer saber do que mais? Tinha que acordar de madrugada para pegar esse voo, então você não dorme, você dorme até as 4, 5 da manhã. Aí o que eu fiz? Fui me informei melhor e tal, e vi que eu tinha um ônibus que saía de noite, dormia no ônibus e acordava de manhã chegando em Amsterdã. Que foi a grande sacada. Foi muito melhor fazer isso, foi muito mais econômico. Eu fiquei dormindo no ônibus, porque se eu tivesse feito a viagem do meio aéreo de novo com a Ryanair, eu teria que acordar de madrugada, né, para toda a maratona de pegar o metrô, chegar lá na estação rodoviária onde eu ia pegar o ônibus, para ir no aeroporto, que o aeroporto é distante, para pegar o voo para chegar no aeroporto. Então isso é muito mais prático, as pessoas às vezes não se dão conta, e o ônibus assim, é o meio econômico para o cara viajar. Principalmente a gente dá dicas de algumas companhias aéreas novas, algumas companhias rodoviárias novas que surgiram, que assim, que dá para o cara economizar uma boa grana. Em termos de crise, assim, isso aí é, assim, tem por 10 pounds são uns 60 reais hoje. Que mesmo na conversão ele fica ainda bem econômico. Belfast que tem um muro, né, tal como Berlim tem um muro, não dividiu a cidade tanto como Berlim, como o muro de Berlim dividiu, mas ele dividia assim, os protestantes e os católicos em Belfast. Então isso é uma coisa muito bacana, né, o cara chegar em Belfast e ver, entender isso aqui, entender um pouco do conflito que tinha, ainda tem um pouco entre os protestantes e os católicos, e tinha um muro lá que dividiu o bairro. É mais ou menos o conceito do que é o muro de Berlim, o mini apartheid ali, isso ainda está hoje lá em Belfast. Então isso aqui é na Islândia, que é o, tu viu, né? O Northern Lights, a Aurora Boreal, que é uma coisa impressionante, assim, cinema digital, assim, até a foto não traduz muito, né? Se eu tivesse um tripé ali para poder bater a foto, né? Porque mesmo assim, mesmo com o tripé não é tão mágico como é a gente vê, a foto não é tão mágica como é estar lá e vivenciar isso aí. Então isso aqui foi até um passeio que eu fiz que não era para ver a Aurora Boreal, e aí no caminho de volta, assim, no turno, de repente o ônibus para e começou a ter aquele cinema, né? Aquele cinema digital nos céus islandeses. Curiosamente, no dia seguinte, eu fui fazer um passeio, embora já tinha visto, eu fui fazer um passeio, já tinha programado, para ver a Northern Lights, que é tipo caça à Aurora Boreal, e a gente não conseguiu ver. E era muito engraçado, porque a gente saía assim como se fosse, eu brincava que era tipo Ghostbusters, porque a gente ia assim, o pessoal ia muito assim, o pessoal com câmeras, japoneses com câmera fotográfica, estava assim desesperado para poder ver a Northern Lights. E não conseguimos, a gente ia em vários pontos diferentes para tentar caçar aquelas luzes mágicas e elas não apareciam. E realmente elas não deram a cara aquele dia. Não estava previsto isso, né? Claro, isso pode acontecer, né, no período do inverno, mas quando vai fazer um passeio para ver, pode não acontecer. Então até para quem for, vale a pena ele se programar para fazer nos primeiros dias de viagem, porque se ele não consegue ver, a empresa dá para ele o crédito para ele ir para uma segunda viagem para tentar enxergar. Isso que acontece no verão, desculpa, isso que acontece no inverno. No verão é um fenômeno um pouco contrário, que é o sol da meia-noite, é o sol que nunca se põe. Então isso é um grande barato dessa região, que é a questão da natureza, né? Não só da Islândia, mas eu diria todo o norte da Escandinávia, né? Que é tanto a natureza ali da vegetação, os morros, as rochas, os fiordes, como essa questão celestial.
principalmente na Islândia. A Islândia eu acho que é um caso à parte, porque diferentemente da toda a Europa, que é muito arquitetura, né, é muita história, são prédios clássicos, aqui é muita natureza. Então eu poderia aqui colocar uma palestra só de Islândia, só mostrar foto de Islândia. É geleira, é os vulcões, né, é o potencial da Islândia, mas sim, vai ser só mídia em cima da Islândia. E se você consegue fazer uma viagem econômica, que dá para fazer, porque o país não é tão caro assim, né? Às vezes o pessoal fica mais preocupado em como chegar lá. Mas no meu caso, eu peguei um voo também relativamente em conta de Londres. Então, provavelmente eu gastei menos que se eu tivesse ficado em Londres ou tivesse ido de Londres para Paris. Então, é possível viabilizar essa viagem econômica para a Islândia. 3, né, que a gente coloca o roteiro 3, que esse é o verdadeiro lado B da Europa. Então, assim, eu diria que a maior diferença que a gente tem hoje nesse guia, nesse volume que a gente tem com 50 países, é isso aqui. Né, que basicamente, a maioria desses países não estão em guias de viagem, né, são pouco turísticos, quase não tem brasileiro, quase não tem turista de maneira geral. E eu acho que é a grande sacada também, isso aqui vai estourar. Algumas regiões, acho que daqui a alguns anos, vão ser bem turísticas, bem populares. Aqui a gente tem as nossas 4 regiões, a gente chama do leste europeu. Tudo isso aqui na verdade é o leste europeu, mas conceitualmente, né, a gente colocou como leste europeu República Tcheca, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia e a Bulgária. Depois a gente tem os países bálticos, né, que são conhecidos pelo Mar Báltico, Lituânia, Letônia, Estônia, os 3 países lindíssimos, assim, umas joinhas assim, muito bonitinhos, esses 3 países. Depois a gente chama dos soviéticos, né, seriam os ex-soviéticos, mas apelidamos eles de soviéticos, pela influência que tiveram da República Soviética. A Ucrânia, a Bielorrússia, a Moldávia e, obviamente, a Rússia. E, por fim, uma das regiões tops, que eu acho que é a região essa que vai estourar daqui a alguns anos, que é os Balcãs. Basicamente é ex-Yugoslávia. É Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Macedônia, o Kosovo, né, que é uma coisa curiosa, porque esse sim é um país, mas não é um país. Então tem muitos países já que reconheceram o Kosovo como um país, os Estados Unidos já reconheceram, a Inglaterra já reconheceu, França reconheceu, outros não, Espanha não reconheceu, China não reconheceu, Rússia não reconhece, Brasil, surpreendentemente, também não reconhece, mas a maioria hoje reconhece o Kosovo como um país. Então, também é bem interessante, não tanto pela paisagem, mas pela questão cultural, o conflito das guerras e tal. Macedônia, Montenegro aqui tem errado, Macedônia, Montenegro, Macedônia e Albânia, né? A Albânia que não pertenceu à Iugoslávia, mas é um país também muito legal, assim, tem uma história muito particular com a Albânia, que eu tentei, a primeira vez que eu fui para a Europa, que foi em 89, quando eu viajei para o leste europeu, eu tentei ir para a Albânia, não consegui, era um país fechadíssimo, muito fechado, assim, não aceitava um turista, e agora eles estão se abrindo mais para o turismo, e vale muito a pena. Então o país ele é lindíssimo, assim, as paisagens, toda essa questão aí, histórica, cultural, de ser um país que é um satélite soviético, embora não fosse da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas vale muito a pena conhecer. Bom, dos Balcãs, começa lá em Ljubljana, na Eslovênia, que é lindíssimo o país, lindíssimo, assim, foi uma grande surpresa para mim. Uma das maiores surpresas de viagem foi conhecer a Eslovênia, foi conhecer Ljubljana, foi conhecer Bled. Bled está na foto depois aqui, inclusive a capa aqui do guia, da Europa Oriental, uma cidadezinha muito bonita. A partir dali ele vai para Zagreb, para a Croácia, explora o litoral da Croácia, tem muitas ilhas, Dubrovnik, para quem é fã do Game of Thrones, tem muita referência na cidade, muitas cenas são filmadas lá. Eu conheci Dubrovnik, mas nunca assisti o Game of Thrones. Mas o pessoal da minha equipe, tem umas meninas assim, que são loucas pelo Game of Thrones, assim, inclusive vamos fazer um box da informação do Game of Thrones, porque isso aqui se passa lá, isso aqui é o castelo de não sei quem, então assim, para quem curte, o cara realmente vai aproveitar muito as referências que tem do seriado. Então o cara daqui pode ir para Belgrado, na Romênia, explorar mais Transilvânia se ele quiser. Eu vim direto para Sarajevo, na Bósnia, que é muito interessante também, pelas referências de guerra, então você encontra os prédios com marcas de tiro, ainda, com marcas das balas que eles sofreram, as fachadas, uns túneis que os caras conseguiam passar ali de uma forma clandestina as comidas, porque Sarajevo ficou sitiada. Então, assim, isso na Bósnia é muito interessante. O cara ter noção disso é fantástico. Assim, conversar com pessoas que vivenciaram o conflito ali é muito legal. Isso da Moldávia é chatíssimo de conseguir, então eu espero não ter problema. Eu liguei para cá, ele não tem consulado aqui, não tem consulado nem embaixada.
eu falei, pô, mas como é que eu faço para conseguir o visto então? O cara me falou com maior naturalidade, era a Ucrânia mais ou menos, né, o consulado, a embaixada da Ucrânia, que tenderia pela Moldávia. Aí o cara falou com maior naturalidade, não, você tem que falar com Washington, vai para Washington para pegar o visto lá. Acho que não tem noção, né? Então, é um país realmente assim, fechado, que não está muito afim de receber turista, tal como a Bielorrússia. Tanto que para entrar, você tem que ter aquela velha chatice da carta convite, que era uma coisa antiga lá da União Soviética, né? Você tem que ser convidado por alguém para poder visitar o país. E a Moldávia ainda tem isso, tal qual a Bielorrússia. Então, para quem conseguir entrar, vai encontrar sim um país ainda vivendo no regime soviético. Então, isso é o grande tesão de entrar lá. O cara vai mergulhar assim, ele vai voltar 30 anos do tempo. Essa regiãozinha aqui que é muito bonitinha, né, que é os Bálticos. Letônia, Lituânia, Estônia, as três cidades são muito lindinhas, assim, aquela coisa que tipo, como é que o pessoal não vai para lá? Não é tão caro, é distante, ok, mas não é tão caro, né, não tem tanto turista. As cidades, assim, os centros históricos são muito bacanas, ainda tem referências do mundo soviético, embora eles querem se afastar, então eles realmente querem se aproximar muito mais da Europa ocidental do que de Moscou. É em Vilnius, que é o Museu da KGB. Que é bem interessante isso, que eles preservam ainda, porque os caras realmente assim, todos os caras que estavam contra o sistema, os caras colocavam na prisão, era chamado Museu KGB hoje, que era a prisão KGB, e aqui é um exemplo, então aqui tem, não sei se dá pra ver, tipo aqui um rebaixamento, que os caras colocavam água gelada aqui, e aqui tem um suportezinho, uma rodana ali, né, em redonda, que os caras deixavam o prisioneiro ali de pé. O cara tinha que ficar ali de pé altas horas se ele ia cair na água gelada. Então os caras torturavam, né, os prisioneiros dessas repúblicas soviéticas dessa forma e de outras formas tão torturantes quanto. Então é muito interessante que eles preservam isso, coisa que a Rússia não está fazendo. Então, por exemplo, tinha um único museu, um Gulag, né, que era nos campos de presídio da Sibéria, está fechado hoje, uma cidadezinha, né, que tem até coloca isso no guia, só que já fechou. A Rússia, pô, como é que a Rússia fecha, né, o único campo que tem de prisioneiros, esse Gulag, no país? É mais ou menos como fechar Auschwitz. Os caras fizeram isso. Então, realmente, o governo de Putin não quer guardar muitos resquícios da época soviética. Mas aqui não. O cara que for viajar por Letônia, Lituânia e Estônia, ele vai encontrar muitas referências e sempre mostrando o lado negativo do que foi o domínio soviético. E aqui é Berat, na Albânia. Então, assim, meio fim de mundo, assim, e foi muito curioso. Eu estive lá assim, há uns 2 anos, e aí quando eu identifiquei que eu era brasileiro, umas menininhas começaram a cantar aquela música do Michel Teló, não é? Como é que é a musiquinha de chiclete? Ai, seu Chiclete. E eu não conhecia essa música. Eu, ignorante, assim, com essa cultura pop, eu não conhecia. Eles começaram a cantar essa música. Caramba, eu digo, pô, mas é música brasileira? Como é que vocês sabem que elas conheciam de cor a música inteira do Michel Teló? Eu disse, no interior da Albânia. No interior da Albânia. Então, eles até tinham referências nossas. Né? E agora, quem é que sabe, quem é que eu vou falar em Berat, essa cidade, né, na Albânia? E vale muito a pena conhecer. Eu reforcei muito da Albânia e insisto assim, virei fã de carteirinha. Aqui em Moscou, que é uma das atrações top, são as estações de metrô, né, o que até é legal assim, também, se alguém pegar um invernão, assim, passear por estações de metrô que são clássicas, são antigas, são muito bem preservadas. Tem elementos comunistas, ainda foice, martelo, os caras preservam isso. Vale a pena viajar por mundo. E aqui para lembrar, então, a equipe que participou do projeto, né, a gente fez ele uma seleção de travel writers, então isso começou há 4 anos com a seleção desse pessoal, era a seleção guinada aqui. E aí, a partir dele, cada um deles tinha um roteiro de viagem para trabalhar, para pesquisar e tal. Trouxe a informação para nós e a gente começou a trabalhar, enfim, editar, complementar a informação, atualizar, porque dentro desses 4 anos, claro, a gente tinha que estar voltando, para dar origem aí para esse nosso trabalho, o Guia Viajante, 10ª edição da Europa.